Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live semanal do Centro Espírita Allan Kardec, o Papo Espírita, onde eu convido você para navegar pelo mundo espiritual, conhecendo, compreendendo aquilo que é a pátria espiritual. Iniciamos fazendo uma oração, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. O capítulo inicial apresenta uma das descrições mais importantes da literatura espírita sobre o despertar de um espírito após a morte. André Luiz desperta em um ambiente não de paz nem de luz, não, mas em uma região de sofrimento profundo que nós chamamos de umbral, caracterizado por estados mentais densos e perturbadores. Sua experiência é marcada por extrema confusão. Ele não compreende que morreu, sente necessidades fisiológicas como fome e sede, experimenta dores intensas. Isto revela que o perispírito, que é o mediador entre o corpo e o espírito, ainda está profundamente condicionado às impressões do corpo físico, evidenciando o poder da mente na construção da realidade espiritual. O ambiente ao seu redor não é uma paisagem física, no sentido material, mas uma projeção coletiva do estado mental inferior, onde predomina o desespero, a revolta e o egoísmo. Ele percebe, ainda que de forma incipiente, que sua condição não é arbitrária, mas um reflexo direto da vida desatenta às realidades espirituais. Um dos pontos mais significativos do capítulo é a persistência do sofrimento, até o momento em que ele, esgotado, eleva uma prece sincera. Essa prece não é mecânica nem formal, é um grito da alma. Nesse instante ocorre uma mudança vibratória essencial. Ele se torna acessível ao auxílio espiritual. Então, o capítulo não apenas descreve uma experiência individual, mas revela leis universais como a continuidade da consciência, a ação da mente sobre o meio, a justiça divina como consequência natural e a misericórdia sempre disponível através da elevação interior. Então, nós selecionamos 4 pontos principais para compartilhar com vocês, e em cada ponto principal nós temos uma música. O primeiro ponto principal é a continuidade da vida com manutenção da consciência e dos condicionamentos da vida material. A morte não interrompe a consciência, nem modifica automaticamente o espírito. André Luiz continua sendo quem era, com suas crenças, hábitos, vícios mentais e limitações. Isso demonstra que a desencarnação é uma transição de estado, não uma transformação imediata. Mais profundamente, o capítulo revela que a mente é o principal elemento estruturador da realidade espiritual. O espírito não entra em um lugar aleatório, mas sintoniza com uma faixa vibratória compatível com seu estado íntimo. Então, vamos agora ouvir a música que reflete isso aí. Além do véu que a morte traz, a vida segue em nova paz. Ou eleições que a alma cria, conforme a própria sintonia. Não há silêncio, não existe, nem fim do ser a partir. A chama
nunca está só. Despertar o que pensou, o que sentou, que então se abriu. A morte à porta não é fim. É novo rumo dentro de mim. Continua a a estrada nunca encerrada. E o não sei. Olhando e quando também. A vida sempre se declara, assim compreendo em minha dor. Que o além é continuação da vida em transformação. E vamos agora ao segundo ponto importante que nós salientamos no capítulo 1, que é a responsabilidade moral como lei natural e inevitável. O sofrimento de André Luiz não decorre de uma punição externa. Não. Mas da consequência direta da sua vivência anterior. Ele próprio construiu, ao longo de sua vida física, os elementos que agora compõem a sua experiência espiritual. Essa ideia reforça um dos pilares do Espiritismo, a justiça divina, que não é arbitrária, mas educativa, conforme o livro Céu e Inferno. Cada ação, pensamento e sentimento gera efeitos que retornam ao próprio espírito, promovendo o aprendizado. Aqui se aprofunda a noção de que ninguém pode fugir de si mesmo. A verdadeira lei é interior. Então, vamos à segunda música, que trata sobre isso, que tem o título Responsabilidade Moral. Não há juros fora de mim, que traze o meu próprio fim. Sou eu quem planta no viver, o que depois irei colher. Escolha cada ação, modela minha condição. E na verdade que reduz, sou eu quem cria minha luz. Não há injustiça no sofrer, mas que são para aprender. E na consciência revelar o que preciso transformar. A lei divina é puro amor, educo sempre pela dor, mas sempre aponta o caminho para o caminho. Sou responsável pelo ciclo que construí no viver, e no espelho espiritual vejo o mundo real. Assim escreve para a luz, que a crescimento me conduz, sabendo que dentro de mim começa o céu ao fim. Depois da responsabilidade moral, o terceiro ponto importante que nós destacamos do capítulo 1 é o sofrimento espiritual como mecanismo de despertamento da consciência. O sofrimento de André Luiz, descrito no capítulo, tem uma função profundamente pedagógica. Ele não é apenas dor, é revelação. Através da dor, André Luiz começa a perceber sua ignorância espiritual, seu apego à matéria e a sua falta de preparação moral. O sofrimento rompe a ilusão e obriga a confrontar sua própria realidade. Sob essa perspectiva, a dor deixa de ser vista como punição
e passa a ser compreendida como instrumento de transformação e alinhamento à pedagogia divina, que é a busca da evolução pelo amor. E vamos agora à música que reflete este, que chama-se Sombras da Escolha. Nas sombras frias onde estou, sinto que em mim germinou. Não é castigo que me vem, mas fruto do que fiz também. O egoísmo que cultivei foi a dor que hoje encontrei, e o vazio que alimentei, o mundo em que despertei. Mas na dor existe um clarão, chamando a renovação. E mesmo na noite mais densa, a luz não divina presença, cada lágrima cai, convite a prosseguir, e nada que me envolve assim, esse novo ser em mim. Nada eterna aflição, tudo ensina evolução. E o que hoje parece sofrer é caminho para crescer, e assim na dor que se desfaz, enquanto o corpo se abre a luz da E finalmente vamos à quarta e aquilo que eu considero a parte mais importante do capítulo, que é a respeito da prece. A prece, como mudança vibratória, é a chave do acesso ao auxílio espiritual. Então, a prece não atua como um pedido externo, mas como um movimento interno de transformação. Quando André Luiz ora com sinceridade, ele altera a sua frequência mental. Esta mudança permite que os benfeitores espirituais que já estavam presentes possam finalmente alcançá-lo de forma efetiva. Então, o ponto mais profundo aqui é: o auxílio espiritual não depende apenas da presença dos benfeitores, não, mas da abertura íntima do espírito. A prece, portanto, é a sintonia e alinhamento e entrega, não simples repetição de palavras. E vamos à música que representa a prece.
já não pude suportar. Ergui ao alto a minha voz e a luz desceu até. A prece simples que fiz, encontrei o que não quis ver na vida que vivi, o amor que esqueci de sentir. A oração do céu rasgou o escuro véu, e mãos de luz vêm tocar meu triste coração. Não estou só, a imensidão, a vida, direção, alma pede, o amor divino, a luz, a prece pode ligar, sofrer. Chama viva, acender a força de renascer. E hoje sei na emoção que vibra em minha voz, que Deus responde em silêncio. Providência. Encerrando, amigo e seguidor, o capítulo revela uma realidade espiritual que não é imposta, não. Ela é construída pela consciência com os atos do nosso dia a dia. Mas a misericórdia divina está sempre presente. Não só pode ser percebida quando o espírito se dispõe a mudar interiormente. Depois disso, convido você a fazermos a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, agradecendo por esta oportunidade de iniciar a viagem pelo mundo espiritual, conhecendo o livro Nosso Lar, dizendo: Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas o pão do Espírito perdoa nossas dívidas, enquanto perdoamos aqueles que nos devem. Um beijo no coração e até o próximo domingo.